Quando nos deparamos com a condição da existência humana, invariavelmente nos perguntamos o porquê do sofrimento. Por que de sermos assolados por tantos conflitos, desastres, problemas? A mídia atualmente explora esse lado obscuro da existência. Desastres naturais, guerras, terrorismo, famílias desfeitas, gente morrendo pela fome, pessoas tentando sobreviver em condições totalmente indignas, pessoas em estado de profunda depressão, outros se refugiando em estados de aparente euforia. Diante desse quadro trágico da vida humana, alguns buscarão respostas, outros apenas se conformarão. Os mais céticos dirão que as coisas são assim mesmo, devido ao egoísmo humano, acrescentando que o sofrimento é a maior prova de que Deus não existe, de que Deus não é bom, pois se Deus existisse, Ele não permitiria o sofrimento. Padre Fábio, qual o significado do sofrimento nas nossas vidas? Deus nos abençoe, um grande abraço. José Marcos, o sofrimento ele nasce, primeiramente a gente precisa fazer uma distinção, né? Quando a gente fala de sofrimento, nós estamos falando de um limite. Eu posso viver esse limite na minha carne, quando eu corto o dedo, eu sinto dor. O sofrimento é físico. Quando eu quebro um osso, quando eu me corto, quando eu me machuco, eu vivo a experiência do sofrimento físico. Quando você está doente, quando a gente tem febre, né? Nós vivemos o desconforto do corpo. Isso todos nós passamos o tempo todo. Nós somos frágeis, né? E porque meu corpo é frágil, eu preciso protegê-lo. Se eu tomo muito sol, eu corro risco de ter câncer de pele. Por quê? Porque eu sei que a minha pele tem um limite. E quando esse limite é desrespeitado, o meu corpo sofre. E nós temos um outro tipo de sofrimento, que é um sofrimento espiritual, que nós também podemos chamar o sofrimento da mente, né? Quando eu fico preocupado com alguma coisa, quando eu perco a paz porque os problemas estão ao meu redor. O sofrimento espiritual, o sofrimento mental, psíquico, né? São desdobramentos de sofrimento. Às vezes eu encontro pessoas que sofrem muito porque estão sendo caluniadas, aí perdem o sono, perdem a qualidade de vida, vão vivendo processos depressivos, né? E você citou várias consequências, várias situações em que a gente identifica o sofrimento humano. Eu sofro porque eu sou limitado. É verdade. Quando alguém morre na minha vida, eu sofro. Por quê? Por causa do limite da vida. O outro era limitado, ele é precário, né? Ele sofre de precariedade, ele é criado, tudo que é criatura morre, se encaminha para o fim. E no momento que esse fim acontece, eu tenho dificuldade de lidar. O outro precisou morrer, por quê? Porque era limitado. Chega um momento em que o corpo esgota, já não tem mais condições de continuar. O envelhecimento é assim, né? Nós vamos perdendo a vitalidade do corpo. E no momento que o outro morre, eu começo a enfrentar os meus limites. Eu vou sentir saudade dele, eu vou sentir a falta. Então veja bem, o sofrimento vai perpassar a vida humana o tempo todo, porque o limite faz parte do nosso estatuto. Onde você tem pessoa, lá você tem a experiência do limite. E o limite, ele sempre vai ser uma experiência de sofrimento. Só que nós precisamos identificar que há duas formas de prestar atenção nesse limite. Uma primeira, que é bastante pessimista, que é quando eu começo a pensar os meus limites e os limites dos outros como um empecilho para a nossa felicidade. E aí nós caímos nessas frases feitas, nessas respostas simplistas, que dizem assim: Deus não existe, porque se Ele existe, Ele não iria permitir o sofrimento. Isso é uma coisa que nós escutamos o tempo todo, mas vamos ser sinceros, esta é uma perspectiva muito ingênua. Ela pertence a um contexto de idealizações, né? Uma pessoa que idealiza muito a vida vai achar que tudo tem que ser perfeito, bonito, ordenado, feliz. E aí a gente costuma dizer que Deus não existe porque o limite existe.
Então eu vejo o sofrimento, eu não consigo acreditar que Deus possa existir. Por quê? Porque o sofrimento me fere. Esta é uma forma de compreender o sofrimento, uma visão pessimista sobre ele. Mas por outro lado, nós podemos ter uma visão otimista do sofrimento. Eu começo a compreender o meu limite como uma oportunidade que eu tenho de viver a experiência do cuidado. Por exemplo, digamos que você foi viajar, comprou lá uma peça bonita que precisa de cuidado para ser transportada, porque senão ela quebra. Veja bem, o que você vai fazer? Você vai embalar essa peça, você vai revestir de cuidado, você vai ter a precaução de cuidar bem do revestimento dessa peça para que ela chegue inteira no seu destino. Digamos que você vai mandar um presente. Então você sabe que o presente que você está enviando é frágil, você não quer que se quebre no meio do caminho. Então você vai cuidar, você vai embalar de um jeito certo para que, ao chegar ao destinatário, a peça não esteja quebrada. A peça quebra, isso é limite. Ela não é inquebrável. Ela não está livre do dano, da possibilidade do dano. Mas eu então vou fazer com que eu revista essa situação de cuidado para que ela possa perdurar. E aí nós temos a dimensão positiva do sofrimento. Quando o sofrimento nos aponta para um cuidado que nós precisamos tomar. Este cuidado ele pode ser físico, ele pode ser psíquico, ele pode ser mental. Como? Digamos que o meu corpo, eu senti uma dor no meu ombro. O meu corpo está avisando que alguma coisa não está bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico para saber o que há de errado com o meu ombro. É uma forma de cuidado. A dor é um sinal positivo. É o corpo mandando um recado. É por isso que eu tenho pavor de gente que sente dor e não vai ao médico. A minha mãe perdeu uma vista por causa dessa história. Toda vez que ela me encontrava, é engraçado, estou sentindo um incômodo nesse olho. Aí eu falava, mãe, a senhora tem que ir ao oculista. Passava um mês, encontrava a dona Ana, ela de novo. Fazia assim. Engraçado, não estou está embaçado esse lado de cá. Aí eu falei para ela, mãe, eu não sou oculista, não adianta a senhora falar para mim. Aí teve um dia que teve uma dor terrível, teve um estado nervoso lá, a confusão que acontece dentro de casa, né? Teve uma dor terrível naquele olho, quando foi para o médico já não podia fazer mais nada. Tinha sofrido um glaucoma. Então veja bem, o olho da dona Ana começou a dar sintomas. Começou a indicar que alguma coisa não estava bem, começou a sofrer. Ela não observou, não cuidou, ficou cega de um. A vida é assim. Então muitas vezes a dor sinaliza, este sofrimento físico sinaliza para um cuidado que nós precisamos tomar. Vamos falar de um sofrimento mental. Você começa a ficar incomodado com alguma coisa que você está pensando. Então você está perdendo o sono por causa daquilo. Oh meu Deus. E toda hora que você vai dormir, você fica pensando naquilo. Se você não toma uma decisão diante daquilo que incomoda a sua mente, não adianta sofrer, o sofrimento vai ser em vão. Agora, se você toma uma posição, então digamos que o que está me incomodando é uma situação prática. Eu estou vendo meu filho fazer isso não está me agradando, ou estou vendo aquela pessoa fazer isso, não está me agradando. Eu vou lá e tento resolver, ou estou sendo caluniado, eu vou lá e eu tento resolver a calúnia, eu tento esclarecer as coisas e você volta a dormir direito. Pronto. O sofrimento que estava lhe incomodando, você o interpretou de maneira positiva, fez alguma coisa em torno daquilo e resolveu a situação. Um sofrimento psíquico, por exemplo. Então, de repente, você está sentindo ciúmes. Você está com ciúme desordenado do seu namorado, da sua namorada, e ao sentir esse ciúme, você acaba ficando agressivo. É um sintoma de alguma coisa que está errado com você. Se você não pega esse sofrimento e o interpreta de maneira positiva, compreendendo que ele sinaliza para algum limite que você tem e que você precisa superar, você vai sofrer em vão. E assim é, minha gente. Por que a fome prevalece no mundo? Porque falta solidariedade. Falta gente que faça alguma coisa, que tome decisões. Por que a injustiça prevalece? Nós vimos essa semana, né?
É lamentável quando nós ligamos os nossos noticiários para ver o que acontece no Brasil, e a gente percebe que o nosso país está nas mãos de pessoas irresponsáveis. Foi lamentável ver aquela cena daqueles deputados, daqueles assessores todos, recebendo um dinheiro que não é deles, né? Eu não estou fazendo julgamento de uma situação, eu já estou dizendo daquilo que foi comprovado, das propinas e dos dinheiros que vão para dentro das cuecas, das meias. É lamentável. Agora veja bem, somos nós que colocamos essas pessoas no poder. Somos nós que delegamos a ela o poder de administrar os nossos estados, o nosso país, as nossas cidades. Se a gente tem um prefeito corrupto, fomos nós que elegemos esse prefeito. Aristóteles já dizia que a política é uma das expressões mais perfeitas da bondade. Mas a verdadeira política, né? Que é do homem de bem que administra o que é público, para que aquilo que está sendo administrado possa diminuir o sofrimento dos administrados, né? O dinheiro administrado diminui o sofrimento daqueles que contribuíram e que são administrados por aqueles que foram eleitos. Então, muitos sofrimentos que estão no mundo, muitos não, né? Todos, né? De alguma maneira foram causados por mãos humanas. Por isso que é muito injusto a gente dizer que Deus não existe porque a gente sofre. Deus existe. Agora, o sofrimento é uma consequência das nossas escolhas erradas. Você mesmo hoje, você viveu, você saiu para trabalhar e você fez escolhas. Você alimentou os sofrimentos seus ou dos outros. Muitas vezes a nossa postura humana, minha gente, eu vejo isso em mim. O quanto que às vezes eu imponho sofrimento aos outros, por causa do meu jeito de ser. É muito triste quando a gente percebe que o nosso jeito de ser faz sofrer o outro. Injusto isso, né? É por isso que a gente precisa ter muita consciência. Será que a minha ação, a minha palavra, o meu gesto fez sofrer ou aliviou? E se a gente não toma as decisões, se a gente não muda isso, isso vai se avolumando e o mundo vai ficando cada vez pior. É a ação pensada, refletida, consciente, que é capaz de transformar as estruturas do mundo. A igreja de Cristo presente no mundo é para isso. É para fazer pensar essas estruturas, é para fazer chegar até aqueles que não conhecem a nossa palavra, aquilo que nos tornou, aquilo que nos fundamentou em questões que nós consideramos importantes. É aquilo que nos transformou o coração, né? Porque todo cristão de alguma maneira já teve o toque do Espírito. De alguma maneira já teve contato com o conteúdo da palavra de Jesus, que liberta, que transforma, que salva, que alivia os sofrimentos. É muito incoerente, né, a gente pensar que tantas injustiças estejam acontecendo em países que se dizem cristãos. É impossível admitir que se aprove leis como o aborto, por exemplo. É intrinsecamente mal. Matar alguém é intrinsecamente mal. Não tem desculpas para isso. Outro dia eu recebi um e-mail, não sei se é verdade, dizem que uma mulher apareceu no consultório de um médico e disse para ele assim: doutor, eu estou apavorada, que eu estou com um filho de 9 meses e estou grávida de novo. E eu vim aqui que eu gostaria de fazer um aborto. E disse que o médico olhou para ela e disse: ótimo, sem problema, mas então vamos fazer o seguinte: ao invés de matar a criança que está no ventre, vamos matar o outro de 9 meses. Aí ela levou um susto, né? Como, doutor? O senhor está louco? Matar o meu filho? Aí ele olhou para ela e disse: minha filha, matar o que está no ventre é a mesma coisa, você vai matar um filho também. Choca, né? Choca quando nós olhamos nos olhos e falamos: então tá bom, não mate o que está no ventre, a gente mata o que está de fora. É apenas uma maneira de mostrar o absurdo que é o aborto. Minha gente, tudo isso vai tomando conta da nossa consciência, justamente porque falta passar por nós, falta tomar conta de nós, falta inundar o nosso coração e a nossa mente a mentalidade cristã, que com certeza
é capaz de amenizar os sofrimentos do mundo. Porque quem tem Deus no coração vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer mal a alguém. Quem tem Deus no coração vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de falar mal de alguém, antes de difamar, antes de esparramar coisas ruins. Quem tem Deus no coração vai pensar 2 vezes antes de enganar o outro. Então é esta experiência cristã que vai fazendo com que esse significado do sofrimento possa aparecer, mas não de maneira negativa, mas de maneira positiva. O sofrimento que está no outro está também em mim. Então a gente identifica que isso é fruto de um limite e nós agimos a partir deste limite para melhorar o mundo que nós vivemos. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Você sabe que o maior desafio de manter viva a chama da conversão é que nós precisamos de ambiência. Sabe o que é ambiência? É uma palavra que você já deve ter escutado muito. Mas eu gostaria que você compreendesse hoje de maneira muito simples. Ambiência é tudo aquilo que envolve uma situação. É tudo aquilo que dá o contexto geral. Então a minha vida, ela tem uma ambiência. Eu estou repleto de pessoas que me ajudam a viver, de que participam diretamente do meu cotidiano. Essa é a minha ambiência. São Paulo alerta muito nas primeiras cartas que as comunidades criem clima de fraternidade. É a ambiência da vida cristã. Eu não posso viver o meu cristianismo sozinho. Aliás, tem uma coisa que não funciona na solidão, é o cristianismo. Porque senão eu corro o risco de viver uma experiência isolada dos outros, egoística. E o processo é o contrário. É claro que a vida cristã vai me pedir solidão, introspecção, olhar para dentro, mas naturalmente eu me converto para fora depois. Eu não posso viver com qualidade o meu cristianismo se eu me aprisiono em mim, nas minhas necessidades. Eu vou para fora. E é quando eu vou para fora que eu começo a criar a ambiência em que eu contextualizo o meu cristianismo. Por isso, minha gente, você já me escutou falar muitas vezes disso. Que se nós quisermos viver um cristianismo coerente, nós precisamos olhar bem quais são as pessoas e quais são as situações, as circunstâncias que criam a ambiência da nossa vida. Gosto de dizer que nós precisamos prestar muita atenção em quem tem autoridade afetiva sobre nós. A quem nós damos o direito de influenciar os nossos sentimentos, de influenciar os nossos pensamentos, com quem nós fazemos parceria ao longo da vida. Porque quando eu penso no cristianismo, e essa noite de Natal que nós estamos prestes a festejar, o que significa celebrar a chegada de Deus entre nós na figura de um menino? O mistério da encarnação, ele é um convite a encarnar na minha vida a vida de Jesus. Quando eu olho para a manjedoura, eu estou olhando para um menino que precisa crescer em mim, ser educado em mim, viver em mim, falar através de mim, andar através dos meus passos,
pensar e falar ao mundo através da minha inteligência e da minha voz. Isso é cristianismo. Isso é o mistério da encarnação. Eu, particularmente, me sinto muito comovido toda vez que eu vou a Israel e que depois que estou naquele território e começo a andar pelos lugares que foram importantes na vida de Jesus, quando eu chego em Nazaré, lá, onde você tem aquela frase: aqui o Verbo se fez carne. Celebrar a Eucaristia naquela igreja, para mim, é de uma responsabilidade imensa. Porque é como se Deus me colocasse no centro da pregação, que eu preciso fazer diariamente para ser coerente com o evangelho que eu creio. O cristianismo, ele só poderá convencer o mundo à medida em que nós formos o templo do Verbo encarnado. Então, celebrar o Natal não é outra coisa senão celebrar a vida do menino em nós. Sabe, eu receber esse menino e criar a ambiência para que ele cresça em mim. Você que é mãe, você que é pai, vocês sabem muito bem do quanto vocês zelam pela ambiência dos filhos de vocês. Quantas pessoas influenciam, além de vocês? Vocês ficam de olho no que eles veem na internet, não é assim que funciona? Ficam de olho com quem eles estão andando. Ficam de olho o que ele está lendo. Se é que lê, né? Hoje nós estamos tão tecnológicos que se você vê uma pessoa com um livro na mão, é como se você estivesse vendo uma cena do século XVIII. Você fica preocupado com a ambiência do seu filho. Você não quer que as pessoas que não têm amor por ele venham influenciar a vida dele. Por isso vocês fazem de tudo para que eles tenham bons amigos, para que eles sejam amigos de pessoas de bem, pessoas bem orientadas, bem intencionadas. Por isso que vocês cercam de tudo para que os traficantes não tenham acesso aos desejos dos seus filhos. Isso é amor. Proteger na hora que ele precisa ser protegido. Se eu preciso fazer isso com o meu filho, eu também não posso esquecer de fazer isso comigo. Se eu quiser que esse menino cresça em mim, se eu quiser que Jesus de fato floresça na minha vida, eu tenho que criar a ambiência favorável para o desenvolvimento deste cristianismo. É por isso que eu preciso prestar atenção em tudo aquilo que me influencia, em tudo aquilo que tem um poder sobre mim. Aqui no meu pensamento, quem são as pessoas que influenciam o meu jeito de pensar? Aqui nos meus sentimentos, quem são as pessoas que influenciam o meu jeito de sentir? Isso é refletir o Natal, minha gente. É refletir a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus que a partir desta noite está ainda mais clara a minha compreensão do que significa ser um cristão no mundo. Já que o mistério da encarnação é o ponto de partida e ao mesmo tempo, como nos diz a teologia, é o ponto alto da revelação divina. Deus quis estar entre nós. Deus quis assumir a carne humana, os sabores humanos. Deus andou pelo mundo, chorou, sofreu. E hoje eu tenho a oportunidade de receber esse mesmo Deus em mim, de maneira mística, espiritual, absolutamente nova, uma maneira absolutamente nova, que é a ressurreição de Jesus que nos dá. Você é o templo onde o menino é colocado. Sabe, eu sei que muitas vezes a gente se sente indignos. A coisa mais fácil que tem é você educar uma pessoa do ponto de vista religioso a partir da culpa. Uma pessoa que se sente sempre culpada, ela vai o tempo todo desprezar-se. Ela nunca vai trabalhar com a possibilidade de que Deus quer de fato uma coisa séria com ela. Porque ela se sente a última da fila. Ela sente a pior das piores dos piores.
Eu sempre digo que tem dois tipos de vaidade. São dois tipos altamente destruidores da vida humana, que é aquele que se sente o melhor e é aquele que se sente o pior. O que se sente pior é também vaidoso. Uma vaidade às avessas, mas é. Também lá, quando você tem a oportunidade de visitar Belém, não aquela igreja onde o povo bate porque a vassoura passa no lado do outro. O povo briga com maior facilidade. Lá não. Lá não me causa nada. Mas quando eu vou para o campo dos pastores, o lugar onde estão as grutas, não sei se é aquela que Jesus nasceu, não me importa. Só sei que é naquela geografia. É um lugar parecido. Uma das missas mais bonitas que eu pude presidir na minha vida foi dentro de uma gruta daquela. Sabe por quê? Ela não tem o encanto das catedrais. Ela não tem enfeites. É a crueza, é a pobreza, é a simplicidade. É o que há de mais original no cristianismo. A pedra, a simplicidade, o despojamento. Tão difícil para nós. Quando eu entro naquelas grutas, quando eu vejo aquela simplicidade, eu penso, é aqui que Deus escolheu morar. Deus entrou pelo mundo aqui. Ele não entrou num lugar sofisticado. Ele entrou entre os animais. Ele não teve um berço maravilhoso para colocar o seu filho, não. Ele teve um berço improvisado, que era justamente onde os animais comiam. Por isso chama-se manjedoura. Mangiare, comer. E você pensa no significado da Eucaristia. Também a comida, não é verdade? Quando Jesus diz que eu sou o seu alimento, quando ele fala isso para os discípulos, ele está voltando ao seu nascimento. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo. Aí quando eu olho aquela simplicidade, todo aquele despojamento, eu fico pensando em nós. Também, grutas imperfeitas, lugares que não são sofisticados, simplicidade, pecado, tudo aquilo que nos machuca. Aí eu me sinto parte dessa história. Olho para aquela gruta e me reconheço nela. Eu sou muito mais parecido com aquela gruta de Belém do que com a Basílica de Roma. Eu me identifico muito mais com o cristianismo que eu encontro lá nas catacumbas da Turquia do que nas nossas grandes catedrais. Eu admiro as catedrais, eu gosto da arte. Vou lá e eu permito que aquilo entranhe na minha alma. Quando eu vou a Roma, eu fico orgulhoso de tudo aquilo. A grandeza que o cristianismo alcançou. Ah, mas eu não me iludo. Eu não posso me esquecer que tudo começou miudinho. Que os primeiros cristãos precisavam se abrigar para não serem mortos. Eles precisavam viver escondidos da mesma maneira como Jesus nasceu, dentro de grutas improvisadas. E eu fico pensando que o nosso cristianismo é a mesma coisa. Podemos até ir buscar as catedrais, podemos até ir a Roma, fazer lá a nossa romaria, conhecer a grandeza do cristianismo, mas nós não temos o direito de abrir mão do cristianismo que se cultiva no escuro da gruta, na solidão do presépio. É essa ambiência que nós estamos falando. A imperfeição em nós, sendo trabalhada diariamente para que Deus continue tendo o direito de viver em mim. Oh, minha gente, você sabe disso, eu não preciso dizer muito. Como é fácil a gente expulsar Deus da nossa vida. Como é fácil. A gente termina de comungar, na fila, a gente vai sentar no nosso lugar, e se uma pessoa sentou, a gente já cria confusão. Primeira coisa, gente, a gente tem que tomar consciência que
cada pessoa, Deus trabalha de um jeito. Existem obras que o artista termina com rapidez, não é? E existem obras que o artista demora um pouco mais. A feitura de uma obra, ela é feita o tempo todo de rascunhos. Muitas vezes, você está preocupado com o seu texto final. Muitas vezes nós avaliamos na vida do outro o texto final. É aquilo que a gente consegue enxergar como um resultado. Calma. Muito mais interessante que o texto final é o rascunho, é o caminho através do qual o autor chegou àquele resultado. Quando você vê uma obra pronta, se você for pensar que aquele texto que você lê, ele foi várias vezes rabiscado, não é verdade? Você que escreve, quantas vezes você rabisca o seu texto? Quantas vezes você faz observações no seu texto, você modifica uma palavra, e em cada modificação, eu posso lhe afirmar porque escrevo, em cada modificação que você faz, um novo texto é concebido. De maneira que dentro de uma obra há inúmeras possibilidades de outras obras. Conversão, minha gente, é um processo de feitura que leva tempo. Deus não está preocupado com o tempo que Ele vai levar para fazer a obra. Ele quer qualidade. E nós precisamos sair dessa visão mágica de que um acampamento vai mudar a nossa vida, de que uma missa vai mudar a nossa vida, de uma confissão vai mudar a nossa vida radicalmente. Não há mudanças mágicas no cristianismo. E qualquer religião que queira ser honesta, ela vai processar a pessoa na conversão. Processar. O que é entrar num processo? É você viver o dia a dia de uma realidade que se concretiza aos poucos. Então, o que Deus faz em nós, através de um acampamento, é, quem sabe, nos ajudar a consertar uma frase que está errada. Mas a frase não é o texto, ela faz parte do texto. Ah, mas a gente escuta e nada acontece dentro da gente. É mentira. Existem palavras, minha gente, que demoram para florescer dentro de nós. Assim como uma semente leva tempo para que ela possa se tornar uma realidade frutuosa. E muitas vezes as pessoas desistem do processo da conversão porque elas querem um resultado imediato. Mas esse resultado imediato não acontece, nem é bom que ele venha. Eu tenho muito medo dessas conversões que mudam radicalmente, a pessoa não olha nem mais para o lado e ela não conversa com mais ninguém. Não, tem que tomar cuidado. Porque a conversão, ela é verdadeira à medida em que ela vai nos conduzindo para a consciência de que Deus está nos mudando e mudando nos detalhes. Nós temos que estar atentos a todos os rascunhos da nossa vida, porque muitas vezes o destino da nossa vida depende daquele rascunho. O destino do texto depende daquele rascunho. E conversão é você rascunhar o tempo todo uma vida nova. Pode ser que você ainda não esteja pronta para o texto definitivo. Pode ser que muita coisa ainda vai ter que acontecer, não há problema nisso. Nós só precisamos ter a paciência histórica com o nosso processo de conversão e com o processo de quem está do nosso lado. Então não adianta você pensar que o seu filho vai deixar as drogas só porque você o internou numa clínica de recuperação de drogados. Não. Interná-lo é apenas o início de um processo que vai levar tempo. Não adianta você retirar a droga do bolso do seu filho. Tem que tirar de dentro dele. Tirar do bolso é muito fácil. Retirar a droga do bolso e jogar no lixo é muito fácil. Agora, retirá-lo da dependência dá trabalho. Mas a gente só retira a dependência, essa realidade viciosa, seja ela qual for, a partir do momento que nós nos exercitamos no processo da disciplina diária. E conversão, Geisa, é o tempo todo nós tomarmos posse da disciplina a ser vivida. Cristão não nasce de cesariana, já falei isso aqui, brinquei. Por quê? Na comparação com o parto, a cesariana, o médico corta a barriga e retira a criança. A criança não tem trabalho nenhum para nascer. Agora, no parto normal, é sofrimento para a mãe, é sofrimento para o médico, é sofrimento para a criança. Para essa vida nova pascal, cristão não nasce de cesariana, não.
O nosso parto é sempre doloroso. O nosso parto é sempre processual. Ele vai devagar. Mas quando a gente nasce, a mãe fica com muito mais saúde do que quando faz a cesariana. Não é assim? Você que já deu à luz? O parto normal não é muito mais saudável na vida de uma mulher? Claro. Para nós também o processo é assim. Muitas vezes nós insistimos na nossa conversão através de cesariana. Corta a barriga, arranca. Não, não é assim. É o processo que faz a diferença. E o tempo todo nós estamos em processo. Esses transtornos é o seu processo de adequação. Quando é que você está em transtorno? Quando você está inadequado. Eu não quero mais viver daquele jeito, mas também não sei viver de um jeito novo, então estou inadequado. Aí você vai buscando um equilíbrio. É igual eu me lembro quando eu me converti, porque a minha conversão foi muito tardia. Eu já estava no seminário, mas a minha opção por Jesus mesmo, a minha opção pela minha vida religiosa como padre, ainda não era padre, né? Eu me lembro, eu fiquei uma pessoa absolutamente chata, desagradável. Por quê? Eu tinha perdido a minha misericórdia, eu tinha perdido a minha humanidade. E o Léo mesmo falou para mim assim: meu filho, religião está te fazendo mal. Cuidado, você está menos amigo dos seus amigos. Por causa de Deus, você está menos paciente com os pecadores. Não pode ser assim não. Se você quiser ser um padre verdadeiramente bom, você terá que ser paciente com os seus limites. Mas como eu não sou paciente, não era paciente com os meus limites naquele tempo, eu julgava toda a minha projeção para os outros. Então eu não tinha paciência com os outros, porque eu via nos outros o que eu não gostava de ver em mim. Então, quando eu assumo os meus limites e tomo conta deles, eu vou começando a me adequar. Eu vou começando a viver esse processo de superação das inadequações. E conversão é isso. Quando você olha para a terra que foi semeada e não vê a semente brotando, a gente corre a tentação de pensar que não deu certo, porque a nossa visão é sempre muito pessimista. Ah, aquilo ali não acontece nada, já vi. Não, calma. A semente tem o seu tempo para frutificar. E um acampamento pode ser uma chuva rápida sobre a semente que somos nós. Um acampamento pode ser uma chuva mais demorada sobre nós. Não importa o tempo. O que importa é o processo. Eu gostaria, padre, de ouvir a sua opinião sobre a verdadeira amizade. Em quem podemos descobrir uma verdadeira amizade? Olha só que bonito, né? Falando isso já. O que é o verdadeiro amigo, né? Eu sempre acreditei na vida, desde muito pequeno, que existem pessoas na nossa história que elas são tão fundamentais, que a gente já não pode mais dizer o nome sem que a gente se lembre do nome dela. Quando a gente identifica os verdadeiros, as pessoas essenciais na nossa vida, é assim: no momento da muita alegria ou no momento de muita tristeza. São esses dois extremos que são capazes de nos revelar quem a gente ama de verdade. Quando você está alegre demais, aquelas pessoas que você gostaria de ter do seu lado, de ver as mesmas coisas que você está vendo. Quando você está triste demais, quais são as pessoas que você gostaria que estivesse ali segurando na sua mão? Aí você identifica os seus verdadeiros amigos. Agora, por que eles ficaram? É um mistério. A gente nunca sabe dizer por que aquela pessoa ficou amiga da gente. Talvez porque ela tenha tido uma sensibilidade maior que os outros não tiveram. Talvez porque elas olharam para nós de um jeito mais aperfeiçoado, tiveram mais paciência com a gente, tiveram mais calma. Não é assim? Os amigos que vão ficar para o resto da vida são aquelas que você sabe: gente, ele é aborrecido, ele é enjoado, mas eu sei que na hora que eu precisar dele, ele está do meu lado. Não tem gente assim? Só por isso a gente suporta os defeitos dos outros. E porque a gente sabe que mesmo que eu esteja na miséria, ele não vai me abandonar. Mesmo que eu perca tudo o que eu tenho. Isso é amor. Não há condições. Eu não tenho medo de que o outro não vá me receber. Eu não tenho medo de que o outro vá me tratar do mesmo jeito que eu tratei. Eu não tenho medo de que o outro vá ter resistência a mim. Não. O amor que eu sei que ele tem por mim me dá coragem de ligar no meio da noite e dizer: eu preciso de você agora. Mesmo que você não tenha tido a oportunidade de me ter do seu lado no momento que você precisava. Isso é a relação que nós temos com Jesus, né?
Quando você tem coragem de bater na porta dele no momento que você não merece estar. Quando você tem coragem de chamar por ele no momento em que você não mereceria chamar. Esse é amigo de verdade. É quando não depende do tempo, quantas vezes eu liguei para você, quantas vezes eu fui atrás. Não. O laço que permanece, que independe do tempo. Porque às vezes na correria da nossa vida, às vezes você não tem aquele tempo de cultivar, mas você sabe que ele está lá. Eu tenho uma amiga minha, Marina, que cada vez que eu ia embora, eu até me emociono, sabe, quando eu me lembro disso, porque não foram fáceis os momentos em que ela me disse isso. Ela sempre me disse em momentos em que a minha vida estava sendo difícil. Cada vez que eu pegava o meu carro, que no apartamento da minha mãe não tinha garagem, eu deixava o carro na casa dela. Era a última frase que eu escutava toda vez que eu ia embora. Ela no portão, ela olhava para mim e falava assim: "Tô aqui, viu?" A Marina, ela não fazia parte do meu dia a dia, ela não está lá do meu lado em Taubaté, ela mora em Formiga. Mas para mim aquela frase ganhou um significado tão grande, gente, porque cada vez que eu me recordo da necessidade de ter alguém do meu lado, eu me lembro dessa frase, sabe? Estou aqui, viu? Isso é, eu não faço estardalhaço, eu não crio muito barulho, eu não dou muita notícia, mas eu estou aqui. O tempo vai passar, as coisas vão ficar diferentes. Pode ser que eu não tenha a oportunidade de estar aí, pode ser que eu não tenha a oportunidade de chegar a tempo, mas fique sabendo que eu estou. E como essa frase tem o poder de repercutir em quem é amado? Talvez quem ame nem sabe o tanto que isso repercute. Porque experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes, não sei se tem muita vantagem. Eu quero ver a gente saber experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Quando você precisa ser o amado, quando você precisa ser o ajudado, quando você precisa ser aquele que sai do lugar para pedir a ajuda. E aí nessa hora, neste momento, você saber que as coisas poderão ser resolvidas com aquela presença que você sabe que não muda. Está ali. Alguém que lhe assegura estar ali. Eu estou aqui. Gostaria de terminar de um jeito diferente, quem sabe, né? Nunca tive a oportunidade. Eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho de estar na sua vida. Eu não sei de que forma eu posso estar na sua vida. Pode ser que de uma forma concreta, pode ser que você me conheça, pode ser... Não sei, pode ser que seja só pelo programa, pode ser que seja pelo e-mail. Eu gostaria de também poder dizer para você, movido pela força de um evangelho que eu acredito. Pode ser que você esteja marginalizado, pode ser que você nem goste de padre, mas goste do que eu falo. Eu gostaria de continuar estando aqui. Só isso. E poder dizer para você, eu estou aqui. Eu estou aqui para pagar o preço que eu sei que eu preciso pagar, para poder exercer o meu ministério do jeito que eu exerço, para continuar lutando por aquilo que eu acredito, para ser um ser humano, e só isso. Um ser humano que de repente queira fazer a diferença no mundo, buscando os marginalizados do nosso tempo. Quem sabe aliviando alguma culpa, quem sabe passando a mão na cabeça de quem precisa, e assim, curando as dores do mundo do jeito que a gente pode. Eu quero lhe dizer que nós estamos aqui para ser o apoio, quem sabe, que você precisa, para concretamente poder agir, para poder fazer alguma coisa, para melhorar esse mundo. E quem sabe você aí também descobrir isso. Para quantas pessoas hoje você poderia dizer isso? Aconteça o que acontecer na sua vida, eu estou aqui. O passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós.
A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando... Primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, né? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingiu o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Não tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidada. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante?
Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. E quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. Que é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também a quem oferece. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo.
Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda. E o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama, e muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim, e que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro, da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro, e não quero que o outro profane minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade, que é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito. Eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua, vou retirar. Não. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrada. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldades.
dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com ele, mas ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dele. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe retira do direito de viver melhor a vida? Quando você tem um amigo que olha para você, sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito, eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Ah, mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia. Voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria. Ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado e isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele. Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que eu tenho. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.